bom dia, galera. Hoje é final de semana. Estamos com um convidado muito especial e um horário diferenciado, mas eu agradeço demais, Erivaldo Souza. Bom dia. Ter você aqui como um novo convidado de Rotten Friends. Como vai? Bom dia, Tommy. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo especial. Você é muito gentil com isso, né? E é um prazer estar aqui com todo mundo, dividindo um pouco aí um bate-papo entre a gente. Erivaldo, antes de começarmos nossa conversa à profundidade, eu queria que você faça uma pequena mini biografia de lo que el dia de hoje você faz. Bom, Tommy, eu sou formado em ciência da computação, tenho 38 anos de experiência no mercado de tecnologia, e acho que sou um felizardo, porque eu sempre trabalhei em tecnologia, sempre em serviços e sempre na área de suporte a clientes, né? Então, venho acompanhando essa transformação que a gente tem aí nos últimos anos, de como isso cada vez mais está no dia a dia de todas as indústrias, né? Não somente na tecnologia. Tenho pós-graduação em gestão de projetos e administração financeira. Já trabalhei em empresas como IBM, NCR, Compaq, agora estou na Oracle, né? Então, são empresas legais de se trabalhar, onde o aprendizado é bem grande, e especialmente a gente conhece pessoas sensacionais, né? Com certeza. Mas, Erivaldo, vamos a fazer uma linha do tempo aqui, e irmos a 30, 40 anos atrás, cara, onde a tecnologia estava no começo, eu acho, né? A partir de 96, 94, começa as coisas a mudar realmente, né? Mas Erivaldo sempre quis estar nesta área. Como é que você chega a, a ver esse panorama? Quem é essa pessoa que fala para você da rede, de base de dados, da ciência da computação para você? Olha, a tecnologia ela vem sendo mudada. Assim, eu comecei a trabalhar realmente com tecnologia. O primeiro computador que eu vi na minha vida foi em 1983, né? Então já a gente estava não no começo de muita coisa, porque já existia muita coisa criada antes, mas era algo muito novo e assim era bem divertido. Para você desenhar um círculo, você tinha que conhecer a fórmula do seno, cosseno, o mapeamento de tela. Hoje você pega o mouse e faz isso facilmente, né? Então, o que me levou a isso, primeiro que eu gosto de tecnologia. Quando eu era criança, desmontava rádio, televisão. Cheguei a ver as válvulas mesmo funcionando, né? Na época, então, o pessoal brincava comigo lá, me chamava de Erivaldo, porque na escola tinha os transistores e tinha as válvulas ainda que a gente estudava. E isso foi uma paixão. Tem uma música que fala da geração Lost Space, né? Que é a geração que assistia Perdido no Espaço. Para quem não conhece, é um seriado muito legal de televisão, que você tinha computador, robô, tudo, e eu era apaixonado por isso, né? Então, eu sempre tive vontade de conhecer como funcionavam as coisas por dentro, vontade de aprender e de automatizar as coisas. Então, sempre gostei disso. Fui estudar eletrônica, até por opção. Isso, Eu isso que morava eu em ia falar, né? Brasília. Antes não existia redes nem nada dessas coisas, né? Era eletrônica pura e dura, né? Eletrônica pura e dura e pesada. Porque você tem ideia, o Assembler, né? cabo, né? Você é da época do Assembler. Eu raspei em ver a Assembler, sabe? Não, Mas eu programei um pouco em Assembler, né? Porque o que acontece? Quem lembra do bug do milênio, a gente tinha um problema de espaço muito grande de memória de computador, né? Esse primeiro computador que eu vi tinha 2K de memória. Hoje você não consegue fazer nada. Então, você tinha que realmente conhecer lá nos meandres como funcionava a arquitetura do computador e a memória, como é que você alocava os dados, tudo, né? Então, eu fiz eletrônica por causa disso. E tive a oportunidade de fazer um estágio na IBM, onde eu via assim, uma realidade bem diferente daquela que eu brincava na escola, os computadores que eu tinha acesso, né? Isso havia máquinas monstruosas que ocupavam salas gigantescas. Para trocar um disco de 1 GB, você precisava de 4 pessoas, né, para levantar, colocar dentro do gabinete, trocar. Então, a eletrônica ela vem evoluindo e também diminuindo de tamanho. E, além disso, a importância que ela vem se tornando aí na sociedade. Porque quando eu comecei a trabalhar,
Ó, precisamos parar o sistema. Para no horário do almoço. Então, quem é mais velho aí vai lembrar que às vezes você ia no banco no horário do almoço, estava parado. Provavelmente estava fazendo manutenção em alguma coisa ali. Né? Hoje você não consegue mais fazer isso. O sistema para, seja ele qual for, é extremamente urgente que ele volte e o mais rápido possível não impacte ninguém. Né? Com toda certeza, né? E eu acho que, ou não sei, eu tenho a percepção de que após do Covid, cara, o tempo passa muito rápido em que uma tecnologia, solução, fica obsoleta, né? Sim. Eu acho que será 3, como máximo 3, aí 4 anos, cara, você já tem que trocar de soluções, porque já está em outra linha em lo que começou, né? Mas sempre a base se permanece, né? Porque não tem como não pegar as bases de las soluções que existem no dia de hoje. Mas, Erivaldo, você que está nesta linha do tempo de eletrônica a redes, fiz faculdade, como vê o dia de hoje que os profissionais saem, né? Porque você faz entrevista aos profissionais, saem da faculdade, eles estão preparados, como que você enxerga a eles o dia de hoje? Com que necessidades sai um profissional quando termina a carreira? E como você faz um paralelo a sua carreira quando você terminou, né? Os tempos eu sei que mudam, tem mais concorrentes, mas como vê essa diferença você o dia de hoje? Essa diferença é muito grande, Tobilho. É uma pergunta interessante, né? Porque hoje o que acontece? Vou pegar um exemplo aqui. Eu fiz um curso no início do ano 90, onde o diretor da escola falava: tudo que você está aprendendo hoje, daqui a 5 anos vai estar obsoleto. Então a necessidade de estar estudando é muito grande. E esse espaço hoje ele está muito menor. E uma coisa que você falou correta, a base é a mesma, porque eu tenho uma teoria que a gente não inventa nada de novo, realmente não muda há muito tempo. Mas a gente vem conseguindo integrar e otimizar as coisas de uma maneira muito mais eficiente. E as faculdades hoje não conseguem acompanhar isso, porque você tem uma empresa trabalhando em tecnologia nova e você está estudando princípios de anos atrás. Então, a escola prepara muito bem, te ensina a pensar, mas o que está sendo feito naquele momento, que precisa ser feito, está sendo criado enquanto você está aprendendo o que já existe. Então, hoje, esse dinamismo que a gente tem que ter, ele é muito grande. E hoje, na minha visão, as faculdades ainda estão no ponto correto para botar um profissional saindo e já pronto para trabalhar. Então, o que é importante nesse momento? É você aprender a aprender, porque é o que mais a gente faz nesse mercado de tecnologia. Né? O que eu estou vendo hoje já não existe amanhã, ou ele vai estar aperfeiçoado. Então, o que eu acho que a faculdade mais ensina para a gente, isso é fantástico, é como eu aprendo. É a essência da faculdade, né? Você aprende o básico para, a partir dali, desenvolver o seu conhecimento. Né? Eu vejo que os vendors que existem no dia de hoje também estão preocupados com esse crescimento e com esse entendimento de entender as ferramentas que eles vendem, né? Que eu acho que eu terminei no ano 2000, eu acho, a faculdade, e as empresas como que não ficavam muito ligadas ao profissional como é o dia de hoje, né? A empresa, você dá a plataforma, olha, o que quer aprender? Vai lá, tem uma certificação e você tem a oportunidade, talvez, de abrir uma porta para uma oportunidade de trabalho, né? O que pensa você das certificações no dia de hoje? Essas são as perguntas mais assim, confusas para mim, né? Porque o que acontece? Eu trabalhei, e assim, sou muito grato por isso, praticamente em todas as indústrias e em todas as indústrias comerciais e em todas as tecnologias. Então, eu trabalhei com redes, servidores, banco de dados, você pode imaginar aí. Mas tenho poucas certificações, mas sempre aproveitei muito bem o conhecimento. Então, um dos projetos que eu trabalhei num projeto de implementação de rede frame relay aqui há alguns anos atrás, eu não era um profissional de rede, mas eu aproveitei um curso que estava correndo.
Então, eu estava com conhecimento lá dentro. Não tive tempo de me certificar, mas utilizei o conhecimento que eu precisava e isso me abriu várias portas na minha carreira, né? Então, a certificação é muito importante, porque ela garante que você tem o conhecimento. Mas ela, para mim, não é o fator primordial para você ter uma boa oportunidade. O primordial é você ter o conhecimento, a atitude e saber aplicar isso no momento correto, né? Eu vou dar um exemplo aqui em minha chegada agora, estou no Peru, né? Estou trabalhando aqui também, e vou faltar outro fator importante, além do conhecimento, é o networking, né? Eu Exato. cheguei agora a esta empresa, agora cheguei por um contato, uma amizade que eu tive. Ele abriu a porta e eu tive que apresentar-me e dar meu melhor, né? Para poder pegar a vaga, né? Isso antes também, eu suponho que também era assim, mas o dia de hoje já é muito forte essa corrente, sabe? Eu prefiro pegar a alguém que está dentro de meu ecossistema a ir procurando um pouco mais longe de isso, né? Como é que vê você isso e você aplica? Como é que tive também a oportunidade de ir por essa linha? Como vê esse entendimento do Bom, networking? o networking é fundamental, porque, na verdade, o networking ele vai ser construído da maneira que você se relaciona com todo o ecossistema que você trabalha, né? E você dá um exemplo aqui. Eu comecei a trabalhar com tecnologia, estudei tecnologia, porque eu me achava uma pessoa que trabalhava muito melhor com máquina do que com pessoas. Então, comecei a trabalhar, entendi a tecnologia muito bem, era um técnico até bem conceituado. Mas o que eu aprendi? E na época surgiu até, não sei se ainda utiliza esses termos, né? Você tinha o hardware, o software, né? E o people. Que o people são as pessoas que vão utilizar isso. E hoje, a tecnologia é feita por pessoas, é feita para pessoas e usada por pessoas, né? Então, isso é fundamental para que você entenda como a tecnologia vai ser aplicada. E essa network, que você trabalha, que você faz um bom trabalho, que você verifica o que as pessoas necessitam, é fundamental. E quando você tem o conhecimento, tem a capacidade de aprender, as pessoas vão te chamar porque sabem que confiam em você, né? Então, hoje, essa questão, tem até esses ditados, né? Que as pessoas são contratadas pela competência técnica e demitidas pelo relacionamento. Então, o network é muito importante para você. Mostrar que você faz bem, mas que você consegue construir um ambiente de equipe e entender o que as pessoas necessitam, né? Equipe, cara. Antes de falar de equipe, o team, como é que você construiu esse networking? Ou que recomendações daria para uma pessoa no dia de hoje, onde as redes sociais, cara, eu vejo que é muito relevante, né? Estar onde no olho do mercado, né? Chame-se LinkedIn ou LinkedIn, que as pessoas não nos ven con esos olhos de menino de ouro, né? Que, cara, aí eu tenho que estar, né? Bom, eu sou o que chamam de John, né? Eu sou um joy of missing out. Eu me divirto mesmo estando fora, né? Então, a única rede social que eu tenho é o LinkedIn, realmente porque é séria, você tem ali, aprende muito, tem muito treinamento, ela é muito eficiente para você manter a relação com as pessoas que você trabalha. Quando essa questão de como se relacionar, como construir network, para mim a primeira coisa é respeito, né? Qualquer relação entre empresa, pessoas, ela tem que ser baseada no respeito. E aí você vai construir o que você precisa de cada um. Quem trabalha comigo, eu costumo falar, olha, ninguém aqui precisa tomar cerveja no final do dia com o outro. Se formos amigos, melhor ainda. Mas, a princípio de tudo, nós temos que nos respeitar e saber o papel de cada um e até onde isso vai. Então, aí é a base de tudo, né? E a partir daí você começa a construir. Depois, eu como sou de serviço, estou sempre buscando como eu posso ajudar. Então, como eu posso ajudar a pessoa com um problema, com uma solução, como eu posso ser útil dentro do contexto que eu estou fazendo, trabalhando, ou estudando, em família. Mas o que eu estou fazendo de diferença aqui para esse grupo, né? Então,
realmente o que eu assino. Não é o quem eu sou, mas como eu posso ajudar com o que eu sou. Né? Entendi. Como aprender a trabalhar como equipe, Edivaldo? Porque, olha, em um ecossistema desta área está o cara de banco de dados, está o cara de segurança, está o cara de data center, e por aí vai, né, cara? Porque eu, em minha experiência, que mudei de um perfil de service provider para data center, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas foi um desafio. Eu observei, cara, que quando você trabalha no data center, ele integra todo. As soluções do dia de hoje não são essas proprietárias de antes, né, de anos atrás, né, cara? Agora todo mundo chega a todo mundo e todo mundo conversa com todo mundo, né? Então, o grande desafio não somente estar nossa bolha, né, cara? Porque chega do segurança, oh, cara, eu quero que faça isso, que passa por la rede, que você tem que saber um pouquinho a mais de lo que você vê no dia a dia, né? E eu reparei, cara, que eu criei um ecossistema onde eu fazia parte de todo mundo, né? De todas as áreas que chegavam e passavam por o data center, né? É assim que eu aprendi a trabalhar como time, né? Abrindo a mente e não fazendo o que eu fazia anteriormente, né? Em sua experiência, como que você enxerga e que conselhos daria às pessoas que não estão preparadas? Porque a nova geração, cara, ela é uma máquina em celulares, é uma máquina aí procurando coisas, mas na hora de interagir é outra situação, né? Então, você até já deu a resposta aí, né? Porque os sistemas se comunicam. Então, o princípio de tudo é comunicação. Então, como eu me comunico com meus pares, como eu comunico com quem eu vou necessito entregar alguma coisa ou de que eu recebo alguma coisa. Né? Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Em algum momento da minha vida, eu era especialista em sistemas operacionais, principalmente Unix, né? Adorava, instalava em Unix de muita maneira, tudo. E me apareceu aí um tal de banco de dados que eu tinha que instalar nessas máquinas. E me apareceu a figura do DBA, que é uma figura que no mainframe você tinha alguns certos tipos de profissionais e com a baixa plataforma você tem outros. E apareceu o DBA. E eu perguntava para ele, como você quer o sistema operacional? Ele me respondia, e aí me coloca ele standard. E eu instalava lá bonitinho, tudo funcionando standard. E não funcionava. Ele não conseguia instalar o banco de dados dele. Não está funcionando, não sei por quê. O que eu tive que aprender? Qual é a pergunta que eu faço correta para ele? Eu perguntava, como você quer seu banco de dados? Como ele vai funcionar? E a partir dali, eu estudei e vi o que eu tinha que configurar no Unix para que o banco de dados funcionasse bem. Né? Então, o importante disso aí era me comunicar com ele, ter empatia para ele me falar o que ele necessitava, entender, não transferir o problema para ele, dizer para ele que, olha, está errado porque você me deu a informação correta. Eu sempre falo, o que eu não consegui explicar da forma para trazer a informação correta que eu precisava. E depois aprender, porque eu conheci o meu mundo muito bem, conheci o Unix muito bem, mas o que essas interfaces necessitavam? Então, o que o banco de dados precisa do Unix para funcionar muito bem? Né? Eu até brincava, falei, eu não dou um comando em SQL, mas ninguém instala banco de dados como eu. Porque eu aprendi o que eu precisava perguntar, o que o meu banco de dados precisava para fazer isso. E aí, isso para mim é das relações das pessoas. O que você precisa de mim para que eu possa te entregar bem, né? Mas aí, Erivaldo, isso são muitas horas de leitura e estudos, né? E perda de cabelo, né? Mas o profissional de hoje, cara, eu vejo as redes sociais, né? As ventas de cursos, ou plataformas que falam que você vai ser o cara em 4, 5, 6 meses, né, Erivaldo? Como filtrar esse tipo de engano, né? Como não cair na pegada? Porque isso
esse engano vem já desde sempre, né? Eu acho que desde que o homem existiu, já sempre há assim, um marketing na venda de um produto que, ao final, é um imediatismo que fez tomar a decisão para você comprar algo que não é real, né? Isso é difícil, porque assim, você vai estar lidando com técnicas de marketing que estão fazendo isso cada vez mais atuante no mercado, e você está falando com a necessidade de mudança constante. Como a gente comentou aqui, a tecnologia está avançando muito rápido. O que existe hoje, amanhã já tem um outro produto, e você tem a falsa impressão que você vai aprender isso muito rápido. Mas, na verdade, existem os fundamentos, né, que você precisa aprender. Então, é difícil, porque hoje você tem a informação muito rápida. Né? Eu, quando estudava, eu tinha que ir para a biblioteca, buscar os livros, pesquisar, Tirar fazer um cheiros. resumo. Hoje eu tenho informação aqui muito rápido aqui dentro do Google. Né? Mas o que ocorre? A gente demora para assimilar as coisas. Então, isso é uma coisa que talvez as pessoas tenham que aprender. Existe algumas coisas que o ser humano ainda não conseguiu vencer, que é a evolução no tempo. Uma criança nasce com 9 meses. A gente demora aí entre 11 a 15 meses para falar as primeiras palavras. Né? A gente demora um tempo para aprender a escrever. E isso é que vai fazendo a gente criar as nossas experiências, ter o aprendizado e usar isso aplicável. Então, falar para você, olha, você vai aprender isso em 10 minutos, depende do que é, e depende do background que você tem. Né? Se eu chegar para o matemático, vou te ensinar uma fórmula aqui, que você vai resolver a equação em 20 minutos, e falar, ok, mas eu preciso conhecer todo um conceito que já existe antes. Né? Então, essa questão assim, eu consigo aprender alguma coisa muito rápido? Consigo, mas eu já tenho todos os pré-requisitos que isso necessita? Né? Quando você vai olhar lá uma linguagem de programação, que você começa a olhar para ela, você começa a entender, peraí, mas eu preciso aprender um pouquinho antes, né? Esse eu conheço. Pode falar. Não, então, e isso está ficando assim porque antes a gente trabalhava nos componentes, depois começou a trabalhar em bloquinho, agora você começa a trabalhar a solução inteira. Então você tem a impressão que você consegue montar a solução inteira muito rápido, mas os bloquinhos vão existir e os componentes vão existir lá dentro, né? Eu ainda não conheço, pode ser que exista, né, uma máquina que não necessite estar ligada na tomada elétrica, que é o princípio de qualquer coisa. Né? Elétrica, eletrônica, precisa de eletricidade. Então, todos esses conceitos assim têm que ser acumulados. Né? Nessa linha de conhecimentos e aprendizado, qual é a sua impressão que o profissional do dia de hoje, às vezes, não vai além porque não quer tirar dinheiro de seu bolso para adquirir um novo conhecimento, né? Às vezes ele está muito esperançado que a empresa tem que dar esse conhecimento para ir além da sua função, né? Esse é um ponto interessante. Um dos legados que as empresas trazem para a gente é conhecimento, são os treinamentos que a gente tem. Mas, como a gente comentou, a tecnologia muda. Então, esse conhecimento ele vai ter um período de vida. Esses conhecimentos que você paga, que você investe, muitas vezes eles são mais duradouros do ponto de vista de capacitação e de criação de network, você vai conhecer pessoas novas lá dentro. Então, você investir na sua carreira, você está investindo em você mesmo. E uma coisa que eu aprendi em serviços, por exemplo, o que é importante você não entrega para ninguém. Então, eu não posso ocupar a empresa por não estar investindo na minha carreira. Se eu quero investir, o que eu preciso? Né? Eu posso até mudar de emprego para conseguir um salário melhor para poder pagar um treinamento que eu quero. Então, você não investir em você mesmo, esperar por alguém, você está delegando isso para ele. Né? E assim, a empresa ela é uma entidade que ela tem objetivos, metas, e ela vai agir de acordo com isso. Certíssimo. Mas eu estava nesses dias propondo, ou eu acho que tem empresas que já têm uma plataforma onde você adquire esses conhecimentos, né? Mas ainda não são muito... Não tem esse chamado, né? De, cara, aqui você encontra, né? Ou seja, assim como tem um marketing para você aprender alguma coisa, né? Eu acho que a empresa peca um pouco como repassar também
conteúdo que ele mesmo gera através dos mesmos funcionários, né? Chame-se uma comunidade, né? Um fórum, onde, cara, alguém já passou por esse dor que você está passando no dia de hoje, né? Já, e aí essa questão da empresa gerar, para mim, inteligência estratégica. Vou contar uma historinha aqui, adoro história de empresa, né? Você permite aqui. Estamos para isso hoje, Erivaldo. Quem estiver assistindo, eu já devo ter contado essa história 1000 vezes. Você já ouviu falar de Thomas J. Watson? Já. Que foi o fundador da IBM, né? Ele trabalhou na NCR, que foi uma das empresas que eu trabalhei antes, né? E ele trabalhava com um cara chamado Peterson, né? Na cidade em Dayton, em Ohio. E eles fabricavam caixas registradoras. E eles verificaram que existiam vendedores que eram melhores, tinham melhores resultados, e eles identificaram que tinha engenheiros lá, mecânicos, que faziam máquinas melhores. E eles começaram a fazer eventos para que essas pessoas compartilhassem esse conhecimento. Né? E aí criaram, a partir daí, todo o modelo que a gente utiliza hoje de troca de conhecimento em eventos, de premiação de vendedores, premiação de pessoas que se destacam. Porque elas se destacam e têm capacidade de transferir o conhecimento. E para mim, hoje, se a gente não tivesse essa capacidade de transferir conhecimento, a gente estaria acendendo fogo hoje no graveto até hoje. Porque eu aprendi, eu não conto para ninguém, o outro vai tentar, não conta para ninguém. Então, a empresa quer crescer, ela tem que garantir que ela vai permanecer com conhecimento e que esse conhecimento vai ser expandido. Quanto mais você conhece, mais você vai fazer coisas distintas. Né? Porque é natural nosso buscar a maneira mais fácil de fazer. Eu só faço isso se eu conhecer. Mas eu, particularmente, já vivi experiências assim, onde, às vezes, não quer expor-se, né? Não quer expor-se a ser ridicularizado, né? E eu tive a experiência mesma onde eu questionei uma pergunta a um colega e falei assim, cara, você não sabe isso? Você não é formado? Ao invés dele, cara, todo mundo já começou em algum momento, né? Quando você pergunta, é porque ele sabe mais que você, né, cara? Mas allí eu vejo que realmente muitas pessoas pensam que você tem de lado um concorrente e não um colega de trabalho, né? Como, como a pessoa pode tomar como um aprendizado e mudar sua história? Que conselhos você daria para esse profissional, né? E às vezes também trabalha em ecossistemas tóxicos, né? Não é. Mas uma coisa que eu aprendi é o seguinte: você deve sempre perguntar. Né? Então, para mim, assim, você vai numa reunião, algum evento e fica todo mundo calado, isso não é bom. Porque primeiro não sabe se aprenderam, se não aprenderam, se entendeu o que está falando. O outro ponto que é importante, assim, talvez seja para quem tem o medo de fazer a pergunta, de ser ridicularizado, esse talvez seja o maior ponto que você tem que trabalhar. Porque a gente tem medo por orgulho, né? O que vão pensar de mim se eu fizer essa pergunta? Só que a grande maioria vai estar pensando a mesma coisa. Eu não vou perguntar isso. Quantas vezes a gente pergunta o que é essa palavra, o que é isso? E ninguém sabia, mas tem medo de perguntar. Então, assim, você não tem que ter medo da concorrência. A concorrência é que te faz crescer. Né? Se a gente não tem concorrente, você fica estagnado. Né? E se você faz uma pergunta que seu concorrente não fez, você tem uma vantagem. Você está pensando em alguma coisa que ele talvez não esteja pensando. Né? Então, ter o medo de compartilhar, ter o medo de perguntar aquilo que eu não conheço, eu estou deixando de ter a oportunidade de aprender alguma coisa. Então, isso eu acho que a gente nunca pode perder. O que eu estou aprendendo? O que é aquilo? Né? E se vão dar risada, se não vão, não tem problema. Né? Quanto mais você conseguir se expor, conseguir falar que você não que tem coragem de perguntar, mais vai te dando confiança para fazer novas perguntas. Né? Antes de começar a falar de habilidades blandas ou soft skill, que acredito que entra nesse momento da conversa,
Cara, mentorias. Eu quero pegar aí de lo que a gente estava falando, né? Educação, evolução, conhecimento, certificação, como melhorar. O que acha você das mentorias? Só para finalizar esse assunto de que você está falando das perguntas, porque para mim isso é fundamental perguntar, qual é a fase da vida que a gente mais faz perguntas? Quando a De gente é criança, pequeno. né? Exatamente. E qual é a fase que a gente mais aprende? Qual é a fase mais fácil de você ensinar a criança um idioma novo, de você ensinar habilidades novas? Eu sou fanático por automobilismo. Quem é muito bom começa muito cedo, começa criança. Então, assim, a fazer a pergunta é que você ainda está com todo o espírito de aprendizagem ainda. Então, é fundamental isso aí, né? Porque, assim, perguntar é inerente a você ganhar conhecimento. Né? Porque na pergunta você ativa a parte dos cérebros que vai fazer a lembrança disso, então é importantíssimo. Né? Só para fechar, porque perguntar é fundamental. Eu vou seguir na linha aí. Eu estou aprendendo, mas eu não tenho uma noção de lo que eu estou fazendo no meu posto de trabalho, né? Anteriormente, eu não pedia feedback, cara. Eu era um cara que só fazia meu trabalho. Após de que fiz meu empreendimento, eu entendi que tinha que ter um feedback, né? Ou um feedback, né? Que tão importante é isso? E se o empregador não dá esse feedback, há quanto tempo eu que posso ir a meu supervisor, a meu gerente, a dono da empresa, a solicitar esse feedback da empresa? Porque amanhã, mais tarde, tome, hasta aqui nomás, você é desligado e não sabe nunca por que foi desligado, se bem certo, há recortes de funcionários, né? Isso é complicado porque vai de cada um e de cada empresa, né? Tem empresas que isso é tudo estruturado, você fazer, o RH exige que você faça, né? E tem empresas que não falam nada e te demitem lá no dia seguinte sem nenhum motivo, né? Então, assim, o feedback para mim é importantíssimo, principalmente os negativos. Aquilo que eu faço bom, aquilo que eu sou bom, eu sei que eu sou. Então, eu não preciso saber o que eu posso melhorar na sua visão, né? O que eu posso saber disso. Aí você vai ter que ter a maturidade de receber esses feedbacks negativos e trabalhar. E ver se faz sentido também. Porque, sabe assim, a gente conversando, nem tudo que a pessoa dá de feedback também vai fazer sentido. Então, você tem que confiar na pessoa, fazer a autoanálise se isso faz sentido ou não. Então, é fundamental. Não dá para falar, vamos fazer uma regra. Eu tive chefe que eu conversava toda semana e assim, os resultados eram fantásticos. Outros eu conversava uma vez a cada 6 meses, os resultados eram bons também. Né? Então, isso vai depender muito da sinergia que você tem, da maturidade que está, o quanto você está confortável. Então, se você não está confortável com a situação, acho que tem que expor o que a gente falou de colocar, olha, eu não estou feliz com isso, porque aí já resolve a dor também. Né? Eu também não estou feliz, não dá para consertar, vamos partir para outra. Né? Porque, al final, uma empresa está representada por pessoas que, às vezes, Rivaldo, por situações da vida, não todo mundo amanhece feliz, né, cara? Há momentos que você conhecia uma pessoa e de um momento a outro, ele é alguém que você não reconhece, né? E você pode ficar ofendido, pode ficar chateado e nunca mais conversa com essa pessoa, né, cara? E eu falo assim, né? Dependendo de quem seja a pessoa, eu posso dar uma segunda oportunidade, né? Dependendo como fiz a mudança ou não, né? Mas você é uma pessoa de dar uma segunda chance a um profissional? Sim, sim. Errar todo mundo erra. Assim, eu não consigo mudar ninguém, mas as pessoas mudam. Né? Então, assim, você não dá uma segunda oportunidade ou você fazer isso, para mim é uma maldade isso, né? Porque às vezes a pessoa está num momento ruim, aconteceu alguma coisa. E aí tem muito do líder saber isso, saber lidar com isso, de como estão as pessoas, né? Então, a segunda oportunidade era válida, até a terceira, dependendo do caso, a quarta. Aí você tem que analisar a situação, né? Mas as pessoas merecem a oportunidade de fazer seus erros e consertar isso. Né? Tem uma história de um piloto de moto chamado Randy Mamola, não sei se você ouviu falar dele, é antigo, né?
que o mecânico apertou a roda dele errado. Ele se esborrachou lá numa curva, né? E aí queriam demitir o mecânico. Falou, não, isso aí você não demite, não. Eu tenho certeza que nunca mais ele vai fazer esse erro. Então, assim, isso vai ser... Depende da relação de confiança e empatia que as pessoas têm entre elas. Mas a segunda chance é importante, né? Para fechar essa linha de conhecimentos e escalonar as mentorias, eu tive uma mudança muito significativa, sabe, a partir que eu fiz, né? Mas essa mentoria agora o cara é meu amigo, né? já não é mais essa pessoa que vê com outro olhar, né? Já vê uma amizade virar a ser um amigo, né, cara? Eu vejo que o dia de hoje a capacidade de ter uma amizade e um amigo é muito mais complicada, né, também, né? Então, indo na linha da mentoria, que poderia dizer para nós? A mentoria é importante, né? Ela te ajuda a identificar algumas oportunidades de melhoria, a identificar caminhos. Mas ela tem que ser importante feita porque a decisão sempre vai ser do mentorado. Então, o que acontece? Eu tenho que colocar assuntos para você que te façam refletir e tomar suas decisões. Então, a mentoria ela vai te ajudar a criar o seu caminho, a traçar o seu perfil profissional, a te ajudar como pessoa, mas ela nunca pode ser eu te dizendo qual é o erro. Eu já acho que foi isso, eu acho que foi aquilo. Eu tenho que trabalhar para te fazer pensar, é quase um trabalho de psicólogo mesmo. Né? O que você faria nessa situação? Como você trataria isso? Aí, se você vê se está muito complicado, você dá a sua opinião. Né? Mas é a sua opinião em cima de um assunto que vai ser a sua decisão. Né? Então, eu acho ela fundamental. Eu já fiz várias mentorias, fui mentorado, assim, até hoje converso com algumas pessoas que me ajudam bastante, mas sempre com o intuito, assim, de fazer as perguntas, como a gente conversou, né? Você sabe que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então, a pessoa que sabe fazer as perguntas para que me faça pensar quais são as melhores decisões que eu tenho ali para tomar, né? Ou quais são o leque de decisões que eu tenho que tomar para seguir em frente, né? Ou para melhorar algum aspecto. No dia de hoje, você acredita que foram 4 ou 5 empresas que já passou, né? Uhum. Como saber que estou preparado para mudar? Quando, o sea, a gente às vezes está em sua zona de conforto, né? Eu, particularmente, eu me desafiei a sair dessa área onde eu estava, eu pedi demissão mesmo, e foi a um desafio, né? Este ano está sendo um desafio para mim, né? Mas eu já identifiquei isso, né? Mas você, como é que decide, que fatores são determinantes o dia de hoje para você falar assim, cara, tenho uma nova oportunidade, porque o dia de hoje chama para você, né? Você não procura. Também trabalhou para chegar a esse momento, né? Como é que faz isso? Não, quando dá medo, né? Quando dá frio na barriga, porque vai ser aquilo assim, eu vou realmente ter que fazer coisas que eu tenho que desenvolver, né? Porque fazer o que vai dar certo, eu faço onde eu estou, tá tranquilo aqui. Mas quando vem aquele desafio, olha, tem que construir isso aqui. Aí você tem que ter certeza que você tem as bases para aprender o que é necessário. Mas vai dar aquele assim, olha, preciso agora desenvolver mais. Porque se você botar uma pessoa que está pronto para aquele cargo e não precisa aprender nada, está trazendo uma pessoa errada, porque ele não vai ter desafio ali dentro. Né? Então, a gente é movido por desafios. Então, quando eu falo, tem coisas para aprender aí dentro, tem coisas que eu não sei, aí pode me chamar que eu vou. Então, você é essa pessoa que não vê um salário antes de ir para um novo desafio, né? Mas o dia de hoje, eu acho que o imediatismo é baseado no salário, né? Que importância você dá a essa perspectiva do dinheiro, né? O salário é importante, né? Jamais falaria que não seria importante. Mas o que ocorre? Ele não é fundamental para você fazer escolhas de desafio.
porque o salário vai ser consequência daquilo que você está entregando, né? daquilo que você é capaz de fazer. Então, eu mesmo não gosto de fazer processos em que a primeira pergunta é a pretensão salarial, porque para mim, na minha cabeça, estão buscando uma pessoa para cobrir um budget, não para cobrir um desafio. Então, entender o desafio, entender se o perfil é adequado, se aquele vai ter os desafios que eu preciso, e aí depois a gente vai discutir salário, né? E aí o salário, aí você vai ter aquela discussão, porque o tamanho do aprendizado que eu vou ter vai ter que ser proporcional ao salário que eu vou ter, para os riscos que eu vou tomar. Né? Então, essa discussão é bem interessante, mas o salário ele é consequência, ele não vai ser ponto decisivo, né? E nem chamariz. Como trabalhar, Evaldo, para ser chamado, né? Eu este ano estou parado, mas o ano passado que estive um pouco mais ativo nas redes, né? As empresas foram atrás de mim, né? Como é que chega a esse momento? Que dicas você daria para as pessoas vivirem esse momento, né? Porque, se bem é certo, eu acredito que nosso trabalho é procurar trabalho, né? Para saber em que momento se estou em minha melhor versão, então posso ver como é que estou realmente para o mercado o dia de hoje, né? É para fazer análise da minha realidade, vamos falar assim, né? É que isso vai depender do momento da vida de cada um. Né? Mas se você pegar uma situação normal, a primeira coisa é não se preocupar com isso, ser chamado. Uhum. É fazer seu trabalho da melhor forma possível. Né? E aí o segundo é não ter medo de se expor. Porque muitas pessoas, na hora de. Tem lá o que eles chamam lá hoje de síndrome do impostor, tem medo de falar que fez um bom trabalho. Então, não precisa ter medo. Você fez um bom trabalho, você tem que ser reconhecido. Né? Mas o importante é você dar o melhor de si. É isso que vai chamar a atenção. É você tratar as pessoas com respeito. Né? Porque quando vão te buscar, vão pedir referências e vão perguntar como você trata as pessoas, como você trabalha em equipe, qual a qualidade do seu trabalho que você entrega. Né? Então, acho que a construir isso é que você vai fazer vai ser chamado ou ser querido pelo mercado. Né? Acho que assim, eu mesmo, acho que eu tinha uma conversa que a gente teve, eu mudei de emprego sem querer às vezes, né? Perdi o avião, encontrei uma pessoa numa festa, vamos trabalhar, não sei das quantas. O desafio pareceu legal, vamos mudar, né? Você tem ideia? Eu trabalhei 10 anos em uma empresa, estava feliz da vida, era muito bem visto lá, e quando meu filho nasceu, eu pedi demissão. Quer dizer, você está saindo de uma situação onde você está buscando estabilidade, porque você ia ter despesas a mais, mas me apareceu um desafio bem atraente, né? Então, decidi ir. Né? Então, isso assim, é do momento de cada um, mas eu sempre digo, não se preocupa com isso. É claro que se você está precisando buscar emprego, não está feliz onde está, você tem que ir atrás. Né? Com toda certeza, mas aí, você teve essa oportunidade, como tomou essa decisão seu chefe, o gerente, gestor? Você deixou uma porta aberta para que no futuro, porque, cara, este mundo de redes, de tecnologia, você acha que não vai voltar e tem muita gente voltando, né? Coincidentemente, eu voltei a trabalhar nessa empresa depois. Olha, para ser assim, que depois que eu olhar meu perfil, vai ver. Eu trabalhei na empresa, saí, depois eu voltei para ela e voltei para que eu tinha saído. Né? Então, e isso baseado no quê? No respeito entre as pessoas. Então, às vezes, quando a pessoa vai conversar comigo, eu falo: olha, é mais difícil você sair de uma empresa do que você entrar. Porque você tem que sair bem e sair com as portas abertas. Né? E já teve até um caso comigo de eu ter pedido demissão da empresa. E não, a gente precisa que você fique aqui um tempo, vamos ajudar. De repente, aconteceu um monte de coisa, eu não saí da empresa. Né? Mas todo o processo foi tratado com respeito, de maneira clara. Esses são os objetivos, esse é o motivo por que eu estou saindo. Então, assim, é aquela questão, o respeito e a clareza das informações que está passando. Erivaldo, eu perdi uma pergunta muito boa, cara, que às vezes a pessoa em seu crescimento profissional, a tendência é a comparar-se, né, cara?
Às vezes você está em um ecossistema que todo mundo começa a criar certificações, todo mundo começa a comprar cursos e vê que um aqui tirou certificado, o outro aqui, cara, e você fala assim, meu Deus, sei o que eu vou fazer, né? É bom ou não? Como Essa vê você as competição, comparações? Comparações. ela é assim, ela tem que ter todo cuidado com isso, porque a comparação ela é positiva desde que ela seja construtiva, que ela me leve a crescer. E não por ela ser competitiva. Não, eu estou fazendo isso para ser melhor que o outro, né? Para querer derrubar o outro, coisa parecida. Mas se você assim, olha, e faz sentido na sua carreira. Ah, eu tirou certificação de rede, mas você quer se tornar um profissional de rede? Não, então não faz essa certificação, porque não faz sentido, né? Eu sempre falo assim, você tem que aprender a técnica, mas tem que ter um pouco de talento. Se você não gosta de rede, você não vai entender, não vai gastar dinheiro fora, né? Então, a competição entre os pares, assim, eu acho extremamente positiva, desde que tenha respeito e seja para crescimento de todos, né? Eu trabalhei numa empresa que, quando ela ia promover alguém, ela falava: ó, a gente vai fazer um processo seletivo, essas vão ser os pontos que vocês vão ter que trabalhar, e a gente vai definir em cima disso. Era aberta a competição claramente, você sabia quem você estava competindo, e você sabia depois o porquê você não foi escolhido, né? E você poderia trabalhar aqueles pontos para nova oportunidade, né? Então, era importante. Quando eu pergunto assim, o que você quer fazer daqui a 5 anos? Bom, eu quero ter esse conhecimento e ter essas habilidades. Agora, os cargos, eles pertencem à empresa. Eu não sei se a empresa vai ter a oportunidade que eu quero, ou se eu vou ser escolhido. Então, eu tenho que estar preparado. Se a oportunidade encaixar, vamos aqui juntos, né? Às vezes, eu sempre lembro de um colega, porque a gente fazia simulações para a entrevista, né? E o colega respondeu, eu quero ser concursado daqui a 5 anos, né? A vezes, a gente tem que perfilar aonde que vai a candidatar-se, né? E estar, às vezes, é interessante que eu agora lembro, eu estava desempregado na época, eu sou CCNP, né, certificado de Cisco em Route and Switch, e pediam uma vaga de CCNA. Eu mandei meu currículo, né, porque, cara, o din-din, o salário, tinha que pagar contas, né, eu precisava trabalhar, falei assim, é uma oportunidade, enviei meu currículo, e eu tinha um amigo lá dentro, né, e o cara me chamou, me entrevistou, achei que a gente tinha feito match, mas aí não aconteceu nada, ficou por aí, né? Depois aí de um tempo, perguntei a meu amigo que estava aí, né? Falou assim, oi, e o que aconteceu com essa vaga? Preencheram? O que foi? Sim, preencheram com CCNA. Sabe por que não pegaram você, Tomem? Falou assim. Porque falaram assim para mim, esse cara vai trabalhar, vai começar conosco, mas não vai ficar. Ele, em 6 meses, 8 meses, vai encontrar outra vaga e vai ir embora daqui. Falou isso para ele, né? Então, isso me ensinou, dependendo do momento de nossas vidas, né? Porque sempre eu acho que a vida traz altos e baixos, né? Por situações X. Mas você precisa, assim, cara, você por que está pedindo um salário baixo e tudo isso, né? Mas cada quem conhece sua realidade, né? As vivências que ele está passando por situações X, né? E eu tive que ir nessa linha, né? O salário não era tão ruim, mas como CCNP poderia adquirir mais, mas pintou uma oportunidade como essa e eu fui atrás dela, né? Mas no futuro eu vejo que, cara, tem muitas pessoas com muito conhecimentos maiores que os meus e não está empregada. Então, Tommy, esse é um ponto assim bastante complexo, porque ele envolve vários aspectos. Primeiro, da empresa, né? Eu, por exemplo, se for contratar,
eu tenho uma lista de candidatos aqui, e esse aqui é o melhor, eu vou contratar o melhor. Né? Se ele vai sair, aí vai depender do quanto eu tenho capacidade de retê-lo e também da minha capacidade de fazer ele transmitir conhecimento. Porque, vou dar um exemplo, eu sou corintiano, quem não gostar aí já pode falar, mas a gente está tendo um exemplo agora. A gente trouxe um jogador de fora, o Dipay, que ele não estava na sua melhor forma, mas era especial. E está fazendo uma diferença no grupo muito grande. Então, ele vai ficar até o final do ano? Não sei. Se eu tenho um profissional que ele é capaz de fazer uma mudança na equipe, mesmo por pouco tempo, eu vou trazer ele. E aí vamos ver o que vai surgir desse casamento. Né? E aí pode ser longo, pode ser curto, mas eu vou escolher o melhor, a meritocracia. Então, eu não vou escolher o outro porque eu acho que ele vai ficar. Eu estou fazendo a escolha para o salário. Eu acho que esse aqui tem capacidade mesmo de evoluir. Você vê a complexidade disso? E aí tem as condições da pessoa. Eu estou passando necessidade, eu não posso passar fome. Então, eu vou me sujeitar ao salário melhor? Vou buscar alguma coisa no mercado? Vou. Mas aí é a questão de como a empresa vai trabalhar isso. Né? Porque eu acho que você consegue uma vaga de emprego estando empregado. Desempregado é um pouco mais complicado. Exato. Então, assim, depende muito da situação, mas eu, pessoalmente, se tem uma pessoa assim, que ela é boa, essa pessoa trabalhar, e tem pessoas que são fantásticas, que um dia com elas vai fazer diferença, em termos de aprendizado, de processo, tudo. Então, assim, eu sempre quero estar perto de quem pode me ensinar. Eu não faço questão de ser o melhor de tudo. Quando eu tenho chance de ter pessoas que vão ajudar, vão fazer a diferença, desse eu quero estar perto, né? Com toda certeza, né, cara? E aí é que a gente toma a decisão de mudança, né, Erivaldo? De mudança em sua Exatamente. vida. E posso te dizer, assim, que essa decisão, dentro de algumas empresas que eu trabalhei aí, não foram muitas, né? Mas sempre foram períodos longos. Se você pegar aí, teve uma empresa que eu trabalhei menos de 10 anos. Né? Quando você está perto de alguém que realmente te puxa para cima, que te desafia, que faz as coisas acontecer, cara, é outro mundo. Então, por 2 dias, esse profissional vai fazer diferença, ele trabalha aqui. Cara, aí vai se depender. O mundo gira bastante, né? Então, uma vez me pediram para fazer numa empresa, faz um plano de 20 anos. Eu falei, cara, a empresa tem 20 anos. Eu não sei se ela vai existir daqui a mais 20 anos, né? E ela me foi comprada por outra no mês seguinte. Né? Então, assim, eu tenho que estar perto do melhor. E o melhor vai fazer as coisas acontecerem. Né? E até faço uma mudança aqui, que não é os melhores, mas é aquelas pessoas que gostam de dar o seu melhor. Então, isso é que vai fazer a diferença. Né? Cara, eu conheço gente que é nerd. Eu tenho muitos amigos nerds. No dia de hoje posso falar assim, contente, né, cara? Mas conheço caras que têm a metade de sua capacidade intelectual, tem o maior salário. E eu fico pensando, né, como, né? Como é que está acontecendo isso no mercado, né? E aí é que entramos al famoso soft skills, né? Como quando você fala assim, cara, isso daqui é um fator importante para eu crescer ou eu ter uma oportunidade de emprego ou dar minha melhor versão, ser diferenciado. Porque para mim, cara, a partir de que eu melhorei minhas habilidades blandas que falamos, né? Como eu me comunico, mudou o jeito de minha carreira, cara. As fases e todas essas conversas e todo, como eu enxergo todo já é muito diferente, né? O que pensa você sobre soft skills? Eu até comentei aqui, um momento atrás, né, que as pessoas são contratadas pelos hard skills, pelas capacidades técnicas, e são demitidas pelos soft skills, pelo relacionamento humano. Né? Então, isso aí, e hoje, por exemplo, guardando o conhecimento básico que tem que ter, eu contrato por soft skill. Porque eu sei que a pessoa vai ter comprometimento, a pessoa vai saber se comunicar bem, a pessoa vai ser sincera nas suas dificuldades,
E a parte técnica a gente trabalha. E hoje, como a gente discutiu aí, tem N ferramentas que te ajudam a aprender rápido. Aí encaixa quando você me perguntou se pode aprender rápido. Pode, desde que a pessoa tenha todos os outros pré-requisitos aqui. Mas se ele tem o comprometimento, tem a maneira correta de pensar, vai ser super tranquilo, né? Então, hoje, soft skill, para você, desse mundo que a gente está, em que qualquer coisa que você fala pode ter uma interpretação errada, é fundamental, né? E que a informação anda muito rápido hoje, né? Quando você fala de um aprendizado rápido, estamos falando de ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, ChatGPT, que nos levaria a ter um professor de graça, né, basicamente, né? Mas que tanto a gente deve ser confiante sobre esse tipo de ferramentas? Bem, eu não digo professor, talvez eu faria mentor nesse caso. Porque o que acontece? Eu tenho testado algumas coisas de inteligência artificial, o resultado, às vezes, legal, tá bacana tudo. Mas o que torna interessante é quando você troca ideias. Quando você faz, aí realmente utiliza para te ajudar a pensar melhor. Então, esse resultado da inteligência artificial, para mim, ela ainda assim, ela nunca vai substituir o talento de uma pessoa, a criatividade de uma pessoa. E isso assim, pode ser até que eu me engane nessa previsão, como muitas previsões são erradas, mas o diferencial do ser humano de sentir, de definir as coisas, eu acho que está longe ainda. Mas para você te ajudar a aprimorar e aprender mais rápido, aí é legal. Então, ela seria assim, eu tenho isso aqui, o que você acha? Aí você faz lá as validações, variações. Né? Ela me ajuda a ser mais rápido nisso, né? Mas não que vai fazer o meu trabalho. Com toda certeza, né? Já que estamos falando assim do corporativo e da habilidade de comunicação, cara, nestes dias eu vivi uma situação que eu fiquei assim, um pouco em dúvida, mas tive uma resposta rápida, né? Conversações cruciais, cara. Né? Em que momento ou como eu deveria reagir ante uma situação candente, né? Um cliente que liga falando mal do produto que eu vendi, que bastou uma coisa, eu estava atendendo ele muito bem, bastou uma coisa para que ele detone todo que eu fiz um mal trabalho. Né? Como o que deveria adquirir eu como conhecimentos para ter resposta? Eu sei que não, para todo não tem resposta, né? Mas a gente consiga ter uma oportunidade de demonstrar o contrário, né? Essa parte de comunicação crucial para quem trabalha com serviço é importantíssimo, né? Porque uma das coisas que a gente tem que trabalhar é com fatos, né? Então, quando você fala nessa questão de comunicação não violenta, comunicação crucial, é você separar as histórias do fato. O que é a história? É aquilo que eu acho. O que é o fato? É aquilo que aconteceu. E é difícil você separar isso. Então, assim, muitas vezes eu já vi isso acontecer, você está atendendo o cliente super bem, quando você está se atentando aos fatos. No momento que você fala, eu não acho, ou isso aqui é bom, ou isso aqui é ruim, a conversa desanda. Então, é muito difícil para a gente não qualificar, não colocar nosso sentimento ali dentro. E é difícil porque você tem que pôr empatia. O cliente tem que sentir que você está preocupado, ou a pessoa que está conversando está preocupado com ela. E realmente aquilo tem que ser resolvido, que é crítico para ela e tudo mais. Mas você vai ter que se atentar aos fatos, né? Quando você começa a entrar naquela discussão, não, é bom, é ruim, eu acho isso, eu acho aquilo, nunca. Você tem que dar espaço para a pessoa desabafar, porque ela está com aquilo para dentro. Então, você escuta, mas sempre trabalhando com os fatos, né? Mas como eu desenvolvo, como eu melhoraria, né? Você acha que há técnicas, livros, como que você toma isso, né? Como é que você enxerga essa conversação e sabe que, cara, agora para você é fácil, né? Mas cada um quando começa fala assim,
mas que me ajuda para eu entender melhor a meu cliente, né? Porque emocional bate muito forte, né, cara? Porque ninguém quer ser assim maltratado de um jeito que está achando que é a história, não? Mas, cara, se parar um serviço para de trabalhar 500.000 pessoas, né, de produção, na linha de produção, a gente às vezes não enxerga esse lado, né? Donde, cara, é determinante que você resolva e depois você fala que, porque me tratou assim, não me tratou assim, que fiz e todo isso, né? Como eu adquiero esse conhecimento, ou os segredos, vamos falar assim, para melhorar. Livro agora que não me lembro o autor, que chama exatamente Crucial Conversations, né? Que ele te dá várias técnicas de como utilizar isso. Mas aí, como toda leitura, é você ler mais de uma vez o que está escrito lá dentro, e aí é praticar. É você ir treinando, ter as situações. Quanto mais situação crítica você tiver para praticar isso, é interessante. Eu passei por um treinamento uma vez sobre essas questões de comunicação não violenta, o conversões, foi bem interessante, porque o instrutor estava pondo algumas situações que a gente tinha que ir lá fazer a tratativa disso da maneira correta, lá usando as técnicas. E ele botou uma situação que era mais ou menos a seguinte: eu tinha que falar para minha filha que ela não poderia ir para a festa com o namorado dela de 18 anos numa boate. Você acredita? Porque ali todo mundo tinha filha na sala. Você acredita que ele perdeu a turma nisso? Eu falava, usa a técnica agora. Se você conseguir mostrar para a gente como você vai sair dessa situação, né, você tem sucesso nisso. E ele acabou não conseguindo sair disso aí. Então, é praticar e ter muito cuidado com o que você coloca de situação para a pessoa. Então, dizer isso foi ruim, isso foi seu erro, culpa sua, isso não vai ajudar. Se a gente está aqui para resolver o problema, quais são os dados que eu tenho do problema para resolver? Né? Na minha cabeça, o que eu faço? Você estudava matemática, que você tinha lá que resolver os probleminhas, né? Pedro comprou 3 maçãs, vendeu 6. Aí você tinha lá os dados do problema, qual a sua equação e quais são os resultados que você tem disso. Esses dados do problema eu divido em 2. Quais são os positivos e quais são os negativos. O que me ajudam aqui e o que me prejudicam aqui. Então, nisso aí eu vou trabalhando. Então, olha, essa pessoa vai me ajudar na discussão. Esse aqui já tem o perfil mais violento, ele vai me atrapalhar na discussão. Como é que eu trato isso? É que nem palestra, né? Para fazer palestra, ter aquelas técnicas de você identificar os defratores lá que vai atrapalhar a sua palestra, é você chamar ele para dentro, pedir opinião, o que você acha disso, dar razão. Né? Então, a questão assim, aí é prática e utilizar isso aí de não qualificar as coisas, se atentar aos fatos. Né? Então, assim, eu estou com o mouse na mão aqui. O mouse quebrou. É um fato. Se ele é ruim, se ele é mau, aí já é uma qualificação minha. Né? Às vezes, Serivaldo, é bom em uma situação dessas, né? Dar o passo ao costado e colocar outra pessoa para depois esperar que esfriar a cabeça da pessoa na qual você estava tendo essa crucial conversation, esperar um par de dias e de novo conversar com ele. Isso pode ser válido, mas para mim seria a última opção. Como pessoa, isso o que seria? Eu teria tirando oportunidades dos dois saberem trabalhar isso e crescerem juntos nisso, né? Maravilha, né? Porque eu acho que isso tem um impacto positivo, né? Porque, cara, afinal todo mundo erra, sim ou sim, né? O sea, não tem como ser perfeito, né? Só Deus é perfeito. Você já se meteu em briga de criança? Não, não. Então, às vezes você tem uma confusão entre duas crianças, os pais entram, discutem aquele negócio todo, os pais ficam brigados, uma hora depois as crianças estão brincando juntos, né? Então, o que acontece? Essa questão de deixar as pessoas. E aí tem que ter o coach, tem que ter a conversa sincera, tudo, de olha, vamos ajustar a situação. Aquilo que eu disse, as pessoas não necessitam ser amigas, mas tem que se tratar com respeito. Né? Com toda certeza, né? Há muito desafio nessa situação, né? Mas assim como a gente está falando
de uma conversação crucial, cara, os soft skills, você não vai com uma certificação, né, Rivaldo? Não. Aí eu falo assim, né, cara, eu tenho um soft skill de 100%, né? E você fala assim, eu contrato pessoas que tenham soft skill, né? As pessoas estão preocupadas, aonde que eu tenho esse certificado, né? Como melhorar esse soft skill nas pessoas? Porque estamos vivenciando no mercado brasileiro que muitos profissionais que falam inglês, cara, estão trabalhando de casa só para empresas de fora, né? Sim. Então, cada vez o mercado latam, eu vejo também com bom olhar a empresas brasileiras tendo Nokia atendendo serviços em espanhol, né, cara? Coisa que a gente sempre iba para Estados Unidos, para Europa, para dar serviços de call center aqui em Sudamérica, né? Mas agora Brasil é que está tomando posse dessa situação, que é muito, muito interessante, né? Como as pessoas têm que mudar o pensamento que tinham antes, né? Eu tenho que aprender inglês, né? Cara, agora você tem que aprender inglês, espanhol, e por aí vai a coisa, né? Para mim, isso tem uma ordem. Eu tenho que aprender alguma coisa. Eu tenho que ser bom em alguma coisa. Então, eu tenho que saber um software, eu tenho que saber programar, eu tenho que saber consertar a máquina. Ponto positivo. Aí eu tenho que saber me comunicar, seja em português, seja em inglês, seja uma coisa. Principal na sua língua nativa. O espanhol, o inglês e as outras, chinês agora, que vai entrar em moda aqui no Brasil, aí vai ser você conseguir expressar isso, tudo que você já tem aqui, em uma outra língua, que é muito mais fácil. Porque o que acontece? Não adianta eu falar um super inglês, mas se eu não conheço bem a programação que eu tenho que fazer, ou se eu não conheço o processo que eu tenho que ensinar. Então, assim, o inglês e o espanhol e as outras línguas, elas são ferramentas muito fortes, mas elas vão estar em cima de uma camada sólida que você tem que ter criado, de conhecimento, de habilidades, de soft skills aqui dentro. Você acha que as empresas também deveriam preocupar-se um pouco em criar situações para que no momento X el funcionário consiga sair de uma conversação crucial? Sim, isso tem que ser treinado. Isso para mim é fundamental. Porque o que acontece, aquilo que a gente comentou no início, o presidente da empresa sabe fazer isso. E ele só vai conseguir ter êxito quando os funcionários agirem como ele. Então, se ele é capaz de sair de uma situação crucial, quem atende o cliente na frente tem que saber também. Então, isso é importantíssimo, você treinar os seus funcionários para que pensem e trabalhem como você quer. E se é tratar bem o cliente, isso é fundamental. Eu estava contando em off para você sobre o workshop que a gente teve sobre Customer Experience, né? Eu acho que na língua espanhola, os mexicanos, cara, estão anos-luz nessas situações, né? Porque eles são referentes para mim, né? Em esta situação de Customer Experience, né? Por as empresas que você já passou, tinham esse tipo de workshops, você faz, como é que o meio corporativo vê isso? O mundo corporativo está extremamente preocupado com isso, porque cada vez mais é isso que está dizendo qual rumo que ela tem que tomar, como ela vai tratar os clientes, qual a experiência que isso, hoje o NPS vai refletir. Né? Então, essa tratativa do Customer Experience tem que passar pelo Employee Experience. Qual a experiência que o funcionário tem para refletir isso para os clientes, né? Porque se você pegar o processo em si, eles vão se mantendo. Se eu vou comprar uma passagem de avião, para viajar, eu tenho qual objetivo? É chegar em algum lugar. Eu tenho que comprar o ticket, ainda exige, eu tenho que pegar o avião para o aeroporto. Só que a maneira que isso é feito hoje, a experiência é bem diferente, ela é muito mais rápida, ela é menos relacional entre pessoas. Hoje você faz uma viagem inteira sem falar com ninguém.
Você compra o ticket pelo celular, você faz o check-in automático, você apresenta o celular e entra no avião. Antigamente você tinha que fazer um monte de interações, você tinha que garantir o seu bilhete 24 horas antes, você tinha que passar lá no balcão, carimbar, tirar o boleto que tinha lá. Então, era uma experiência diferente. Hoje, você conversa com algumas pessoas. Então, como é que eu faço que esses processos automáticos sejam humanizados, que a experiência do cliente seja boa? Então, eu preciso treinar meus funcionários para quando ter algum problema, eles saibam resolver. A experiência ela vai ser positiva quando tiver problema. É isso que vai dizer a diferença. Há um perfil que dizem que não vai desaparecer, né, hasta os fins dos mundos, que é o vendedor, né? Sem o vendedor, a gente não tem trabalho, né? Você que acha disso? Não, isso é fato. Tudo que você vai fazer, mesmo serviço, existe alguém que vende, né? E aí, mas existem as pessoas que executam. Então, o vendedor ele vende uma ideia, se aquela ideia vai se tornar realidade ou não, isso vai depender das pessoas que estão embaixo dos processos ou ferramentas que estão embaixo, né? Então, nem o vendedor, nem o arquiteto de solução, nem os técnicos, eles vão deixar de existir. A questão é quem está na frente do cliente, porque cada vez mais, hoje, o vendedor tem que ter um conhecimento um pouco maior, né? E hoje, outro ponto é que, com essa questão de nuvem e tudo mais, a vender o produto não é só vender que ele seja bom, é vender que a experiência total do cliente, que é aí que vem todo o processo, seja bem sucedida. Então, se eu vender um software para o cliente que ele não vai conseguir aumentar a venda deles, a experiência não está boa, né? Falando agora de tecnologia, você está falando de cloud, né, cara? Assim, em sua visão, você qual acha que é a área que vai crescer nestes últimos tempos, nos últimos anos, né? Nos próximos anos? Em termos de tecnologia, aplicação? Tecnologia mesmo, né? Porque o que mais vai crescer no mundo hoje, na minha visão, vai ser a questão de aplicações voltadas a mapeamento e relação com o cliente. De como eu deixo a vida do cliente mais fácil e como eu pego essas informações e transformo em novos produtos ou novas experiências para ele, né? Então, CRM, as questões de software de autosserviço. Você acha que no dia de hoje as tecnologias fazem inovações realmente? É que você tem dois tipos de inovações. Aí, como eu comentei anteriormente, né, para mim faz alguns anos que a gente não faz nenhuma inovação assim, disruptiva, muda tudo. Eu cito o iPhone. O iPhone todo mundo passou a utilizar, o celular teve outra função. Mas já existia os smartphones há muito tempo, né? Tinha lá os HTCs, os BlackBerry, mas a Apple conseguiu botar isso tudo junto de uma forma que fez uma inovação na forma da gente utilizar, e hoje é a principal ferramenta de quase todo mundo, né? Hoje, a maioria das coisas são feitas para o celular, poucas coisas são feitas pensando somente no computador tradicional. Então, nós inovamos muito, mas nós estamos fazendo inovações contínuas. Como eu mudo, você pega as mudanças que você tem hoje, por exemplo, pegando de novo o iPhone como um exemplo, você tem de uma versão para outra, eles são muito menores que você tinha alguns anos atrás, que você mudava o produto, né? Mas iPhone eu já vejo mais mentalidade estratégica de mudar todos os anos, né, cara? Status, eu acho que é como ter um Rolex, né? Rolex me dá a hora, mas me dá status, me dá que eu sou exitoso, né? É o que vende, né, cara? Não, exatamente, né? Mas assim, o Rolex é um relógio bem tradicional. Se você olhar, ele não inova em nada, né? Mas ele é feito de ouro, é toda mecânica, é feito manualmente. Uma Ferrari, se você olha dentro dela, tem modelo que não tem maçaneta, é só a cordinha. Então, ali está com status, né? Quando a gente fala de inovação, o que eu estou trazendo de novidade que está mudando a vida das pessoas? Videoconferência, né? Já é uma inovação muito grande que a gente está fazendo agora. Mas já existia.
que a gente conseguiu foi fazer isso se tornar massivo, a gente utilizar tudo. Né? Então, a inovação está sendo no uso massivo da tecnologia. Carro a hidrogênio já existe. A inovação está sendo fazer ele ficar viável economicamente. Os primeiros automóveis foram elétricos, antes dos anos 1900. Mas você não tinha bateria que aguentasse mais de 1 hora, ou um consumo muito alto. A inovação foi fazer a bateria se tornar viável. Então, assim, a inovação disruptiva é mais difícil hoje, porque a gente tem muita coisa. Mas a inovação contínua, você está vendo que vai ocorrer sempre. Né? Você estava falando sobre o dia de hoje, cada vez a gente vive mais isolado, né? Aqui em meu bairro, onde eu nasci, né? Cara, eu conheço a maioria, quase todos meus vizinhos, né? Os prédios a dia de hoje, você nem consegue ver quem mora do lado de você, né? E hoje temos, graças a Deus, trabalho remoto, né? Mas você toma esse trabalho remoto com impacto positivo, negativo? Você acha que deveriam ter minimamente uns dias X para que o funcionário se junte aos outros? Você de 2, 3 dias na semana? O que pensa sobre isso? Isso aí, assim, eu penso que a pessoa tem que ser feliz. Então, para isso não existe o certo nem o errado. Você vê que tem gente que faz campanha pelo trabalho remoto. Tem gente que faz campanha pelo... Não, tem que trabalhar no escritório. Tem gente que faz campanha para o misto. A pergunta é, o que te faz trabalhar melhor e te deixa mais feliz? Porque não existe certo ou errado com isso. Hoje o que eu faço pode ser feito aqui, pode ser feito nos Estados Unidos, pode ser feito em qualquer outro lugar, pode ser feito da minha casa. Então, é assim, como eu me sinto melhor e que eu produzo mais. É isso que vai ser importante, né? Quanto às relações humanas, no meu caso, pessoalmente, eu adoro. Então, quando eu entro no escritório, todo mundo que está no mandado, dou bom dia, vou lá, dou um abraço, conversa como é que foi, preciso saber como é que está. Mas é uma coisa que eu gosto. Tem gente que senta, começa a trabalhar e não fala nada. A pessoa está feliz com isso? Está feliz, está tudo bem, né? Então, isso é assim, não é tentar forçar o modelo, mas procurar harmonia. Entendi. Já temos 1h17, vamos começar por a última parte, já sabendo e conhecendo um pouco mais de você, Erivaldo, para chegar aí ao nosso tempo. O que faz, Erivaldo, quando não está pensando em trabalho e inovações? Eu gosto de Qual é o ler seu muito. dia a dia? Né? Gosto de ler muito, e assim, leio às vezes o mesmo livro várias vezes, gosto de assistir filme, gosto de passear com a família, cozinhar, né? Adoro cozinhar, e fazer um Olha, bom fazer churrasco e um bom vinho. aí sim. É seu hobby cozinhar ou não? É um hobby, porque é o seguinte, o que se passa numa cozinha, ele é muito bom para você trabalhar, porque a cozinha, você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e você tem que organizar isso muito bem, senão a comida queima, vai muito tempero na outra, passa do ponto, né? Então, para mim, é um hobby, que ele não é recente nisso aí, mas que eu passei a assim, apreciar bastante, né? Em casa dá até briga no final de semana para ver quem fica na cozinha. É a comida quando eu gostosa, cara, aí É. Não sei se você na gosta, hora, não. Eu né? gosto de fazer, né? Eu gosto de cozinhar, mas não gosto de lavar a vasilhas. Aí a gente Mas usa automação, põe na máquina lá, ela lava sozinha. aí, el día de hoje eu já tive colegas e cancelamos entrevistas por situações que falaram depois para mim, né? Que não estavam passando um bom momento, né? Cara, eu pensando assim, cara, se eu tiver que nascer, tenho que nascer 2 vezes para chegar a onde ele está, né? E a vezes as pessoas señalan, né? Que porque essa pessoa está assim, assá, e estou falando de cuidado da saúde mental, né? Como é que Erivaldo cuida da sua saúde mental? Bom,
Essa é daquelas perguntas difíceis, né? Porque assim, você vai aprendendo um monte com a vida, como as coisas acontecem, né? Então, como eu falo, no momento que assim, aqui eu entrego 100% do que eu tenho que trabalhar. Entreguei, você tem que ter a capacidade de se desligar, né? Faz o upload, joga isso para a nuvem e vamos cuidar da família, que é importantíssimo. O que eu faço para me distrair? Leio uma história. Tem um livro que eu gosto muito que chama A Volta ao Mundo em 80 Dias. Você deve ter ouvido falar vários, né? E ali é bem interessante, porque é uma história de alguém que entrou numa aposta por acreditar que alguma coisa era possível, mas tudo era imprevisível. No final ele chega lá totalmente, até sem saber que ganhou a aposta, né? Mas ali você vai assim, a gente não tem que se preocupar com o problema, e sim com a solução. E tem coisas que não tem solução. Eu costumo falar assim, problema é aquilo que eu resolvo. O que eu não resolvo é uma característica. E aí vai ser Porque hay dois factores momentos. externos, né? Tem factor externo Exatamente. que não tem como você dar solução a isso, né? Não, e às vezes é a minha própria competência. Uma vez eu vi uma demonstração que falava o seguinte: você e o Abílio Diniz estão em Alphaville, que é um bairro aqui de São Paulo, né? Você tem que chegar no centro. Se eu for de carro, eu vou chegar em 1 hora, 2 horas, dependendo do trânsito. O Abílio chega em 15 minutos, porque ele tem um helicóptero. Isso é uma competência que ele adquiriu ao longo do tempo. Ele é mais eficiente do que eu nisso. Outra pessoa que eu sou fã de estudar, e eu gosto muito de matemática, o Newton. O Newton ele começou a estudar a física lá, porque a maçã caía, aquela história toda, e viu que a matemática que existia naquele momento não dava para ele resolver o problema. Ele parou, desenvolveu a matemática e desenvolveu as teorias deles, que até hoje estão descobrindo aí que são extremamente assertivas, né? Então, muitas vezes, assim, ou eu não tenho controle, ou eu não tenho competência para resolver. Aí eu tenho que ter ciência que eu estou abaixo disso, eu vou ter duas opções. Vou entregar isso para alguém e falar, olha, eu não quero mais evoluir daqui, ou buscar essas competências, né? Mas não sofrer com isso. Então, uma das coisas que a gente sofre muito, e uma das coisas que a gente comentou da questão de se expor, é achar que eu sou incompetente. Não. Eu tenho a visão do que eu consigo fazer, o que eu tenho que expandir e o que eu quero aprender para resolver essas coisas, né? Então, inteligência artificial. Até pouco tempo atrás a gente não conhecia. Hoje é uma coisa que a gente tem que aprender. É um desafio? Eu tenho que ganhar competência nisso, para deixar de ser um obstáculo, um problema para mim. Você já conseguiu desligar seu celular um dia já? Privado? Já. Desligo. Tem duas coisas. Como eu não tenho Facebook e nem Twitter, esse negócio fica fácil, porque assim, o trabalho está controlado, eu posso desligar. No churrasco mesmo, eu nem sei onde anda o celular, né? Esse é muito interessante, né? Porque Nessa o que é altura da mais vida... importante para mim? O Pode celular falar. ele é uma ferramenta de conexão com as pessoas, né? Para conectar. Ele não, assim, não uso como diversão, não uso para trabalho e me conectar com as pessoas. Se eu estou falando com as pessoas que eu preciso falar naquele momento, não preciso do celular, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi para ajudar nessa saúde mental é focar 100% do meu momento naquilo que eu estou fazendo. Então, terminou isso, eu vou para o próximo, né? Então, eu falar assim, qual é a minha melhor versão? Né? Porque as pessoas, a vezes, se cobram muito, né? Dar a melhor versão de cada um, né? Minha versão é como estou hoje. Amanhã darei uma melhor versão, uma pior versão. Olha, a melhor versão sempre tem o dia de hoje, né? Aí você pode falar, há 20 anos eu tinha cabelo, então era uma versão melhor? Não, porque hoje é uma versão melhorada que se aprimorou com os cabelos, né? Então, a questão, eu tive durante um período, eu escrevia num caderninho uma coisa que eu aprendi durante um ano, seja uma palavra, seja um processo, alguma coisa. No final do ano, eu tinha aprendido 365 coisas, certo? Hoje eu estou conversando com você, né? E 1 hora atrás a gente não estava conversando. Então, hoje eu já tenho mais conhecimento adquirido, já sou uma versão melhor do que eu estava anteriormente, né? Então, assim, o que eu prefiro é ir acumulando coisa e passado passou, né? Se eu tomei uma decisão, uma coisa que eu aprendi,
é que eu não tenho que ficar falando que cada decisão é uma desistência, alguma coisa que eu desisti. Na verdade, cada decisão são novas oportunidades, é isso que eu tenho que olhar para frente, né? O passado me ensina muito. A inteligência artificial usa muito, vamos analisar o passado, fazer todas as progressões. Mas o que me importa é o que eu consigo desenvolver com isso para frente, né? Arival, eu fico pensando assim, né? A gente nunca deixa de aprender, né? E, para nossa alegria, esta área, né, de tecnologia, se você quer aposentar, para de estudar. Simples assim, né? Mas esse dia a dia de novos desafios é que eu enxergo diferentemente a vida, sabe? O que é o mais importante para você o dia de hoje? Em que sentido? Você como pessoa, né? Falemos O mais termo importante, familiar. o mais importante para mim sempre é a família. Porque e a família, você pode até estender os amigos, são as pessoas que estão ao meu redor, que dependem do meu trabalho, que eu dependo deles de várias coisas, das pessoas que eu me relaciono no dia a dia, da pessoa que eu vou almoçar hoje. Então, o mais importante para mim são as pessoas e como a gente se relaciona, né? Porque as outras coisas, elas vão mudar. Né? Eu estou trabalhando aqui hoje, amanhã eu posso mudar por decisão minha ou da empresa. Uma hora eu vou me aposentar ou vou fazer outras coisas. Então, mas as pessoas vão estar sempre dentro do meu ecossistema. Né? Então, independente de tudo, como estão as pessoas que estão ao meu redor? Né? Aposentar, você já pensou nessa data? A gente deveria pensar uma data? Não, eu, na verdade, não penso nunca em me aposentar. Né? Eu até brinco lá em casa, que aí eu vou para o lugar, vou montar uma oficina, que adoro carro, vou montar coisas. Né? O que talvez assim, o que mude é a maneira como você vai fazer as suas coisas. Né? Então, essa questão de quando você vai parar, não é uma coisa que me preocupa, não faz parte até porque a gente está sofrendo uma mudança aqui de gerações. Esse dia eu vi até uma reportagem, que é a primeira vez no mundo que a gente tem 4 gerações trabalhando, né? Então, está sendo fantástico a gente conseguir trabalhar com gente mais nova, gente mais velha. Eu mesmo trabalho com o senhor que tem quase 80 anos aqui, né? E é uma pessoa que faz inovação. Então, assim, quando eu falo é no sentido, assim, em algum momento você vai fazer outra coisa. Assim como eu trabalho com tecnologia, o que eu faço hoje tem nada a ver com quando eu comecei minha carreira, né? Então, eu perguntaria a raiz dessa resposta: qual é o maior medo, cara? O maior medo? Você sabe que é das perguntas interessantes, eu vou te responder o que eu estou pensando hoje, né? É falar em público. Assim, não porque... Hoje, até assim, morte é um negócio que você faz parte do ciclo natural da vida da gente, né? Uhum. Assim, a gente vive num mundo hoje extremamente inseguro. Então, as coisas podem acontecer. Então, eu não tenho aquela neura, não, tenho que ter que andar com o carro blindado. As coisas acontecem, né? Eu morava em Brasília, e para quem conhece, as principais avenidas de Brasília têm passagem subterrânea. Uma vez uma pessoa passou e o caminhão perdeu o controle e entrou na passagem subterrânea. Então, assim, o avião desceu lá e cortou a cabeça. Então, assim, você fala, você vai ter medo? Não tem. Então, assim, e aí entra aquela questão, poxa, eu preciso passar a mensagem correta, eu quero que as pessoas sejam felizes. Então, eu vou estar fazendo esse objetivo, né? E falar que não tenho medo também, eu estou mentindo, né? Com certeza, né? Mas, cara, eu vejo você e falo assim, como que Rivaldo pode ter medo, né? A percepção que a gente tem é diferença, né? Não, mas o segredo é o seguinte, é fazer as coisas com medo. E eu vou te contar o segredo, eu tenho pavor mesmo. Tomar um risco, né? Eu falar assim, né? A gente tem que correr um risco e a partir dele a gente tem um resultado. Exatamente. Então, assim, porque na verdade é eu fazer isso com medo. Então, assim, pegar um avião, dá medo? Dá, mas eu tenho que viajar, eu quero viajar, eu quero ir para outro local. Você chega num lugar que você não conhece, e aí como é que vai ser? Dá medo? Dá, mas eu não vou deixar de fazer isso.
Vou contar uma história que é bem interessante. Quando eu fui fazer estágio, na primeira empresa lá em 86, eu cheguei num prédio fantástico. O prédio da empresa lá em Brasília tinha ganho o prêmio de prédio mais bonito do Brasil. Eu apavorei quando entrei lá dentro. E eu saí, voltei, Falei, mas o pessoal, o que vai achar? Eu aqui todo mal vestido. Até como, peraí, o que eu quero para minha vida? Né? Eu tenho que ir. E fui. Fiz a entrevista. Né? Suava mais que tudo e consegui passar. Né? E assim, então, eu aprendi que a gente vai assim, não adianta eu fugir do medo. Né? Eu vou enfrentar ele. Né? Eu vou pegar algumas dicas suas, já que falou de entrevista. Como fazer uma melhor entrevista? Além del hard skill que eu tenho já adquirido para essa vaga, né? Aí é ser você mesmo, viu? Porque a entrevista vai ser assim, a empatia que a pessoa vai ter por você, o conhecimento técnico que você transmite. Né? Então, não inventa nada, não seja você. Se vai ficar nervoso, fica nervoso. Se vai gaguejar uma pergunta, faça isso, mas explique os motivos, tudo. Então, é tentar ser o mais natural possível. E estar preparado, porque eu costumo brincar com uma frase que o segredo do sucesso é o total despreparo. Né? E aí, assim, uma pessoa que não gostava de falar em público, né? E ainda tenho meus medos nisso. Então, eu me preparava, fazia um monte de coisa na minha cabeça, decorava tudo. Se alguém fizesse uma pergunta fora do script, me matava, porque aí eu me perdia. Então, o que eu faço? Esteja preparado, se prepare, faça tudo bem, mas esteja aberto para as coisas novas que vão surgir. Então, estar preparado faz parte do sucesso, ou é o sucesso? Como definiria você o sucesso? Aqui, assim, eu vou fazer o mesmo que falam da felicidade, né? Que não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Né? Então, o sucesso vai ser o caminho que você trilha. Né? E principalmente quando você fala de profissão, é aquilo que a gente faz no dia a dia, mas o sucesso é o que você construiu. É isso que vai ficar na sua história, as pessoas que você relacionou. O carro que você teve, a máquina que você construiu, faz parte do passado. Não conta a sua história, mas o caminho que você trilhou é que vai fazer esse sucesso. Os projetos que você trabalhou e as amizades que você fez com eles, o que ajudou as pessoas, né? A pessoa deveria estar preocupada em deixar um legado, Erivaldo, porque eu acho que esta nova geração não entende de deixar legado, né? Por lo que eu vejo, talvez esteja equivocado, mas o que acha você? Esse legado é daquelas coisas que a gente não tem que se preocupar. Eu tenho que estar preocupado em fazer o meu melhor. Por exemplo, se as pessoas estão ouvindo a gente, que tem alguma mensagem que acrescente para elas. Então, meu objetivo é sempre que o lugar que eu esteja, aquilo que eu trabalho, ele fique melhor para quem vai utilizar depois. Esse seria assim. Eu estou aqui no mundo, quero que meus filhos pensem como melhorar a vida dos outros, como é que eles podem ajudar nisso, né? Não prejudicar os outros e tudo mais. Não ficar assim, ficou isso, foi o Erivaldo que fez, ou deixou. Né? A gente tinha conversado em off, né? A gratidão, né, Erivaldo? A gente que tem pela vida. De poder, assim como alguém alguma vez ajudou a gente, seguir a cadeia, né? Dar Exatamente. A outra pessoa. E cada coisa que a gente tem é agradecer a pessoa as pessoas às vezes até que são bravas com a gente, que são boas, porque elas estão ajudando a gente a crescer, a passar por momentos. Então, você agradecer por tudo, né? Para mim é fundamental. Eu mesmo tenho a filosofia que a gente tem que agradecer, viver para agradecer. Então, até quando a gente fala assim, das diferenças entre português e espanhol, essas coisas, o espanhol é uma linguagem mais que tem uma gratidão maior pelas coisas, né? A maneira que fala, é menos ofensiva, tudo. O português, você cria um sentido de obrigação de gratidão. Meu obrigado, eu tenho uma obrigação de gratidão com você. O espanhol, muitas graças, estou com gratitude por você. Você já pensou ou não estamos ligados a se você já tem um propósito de vida? Não, propósito,
Olha, o meu propósito é sempre assim, é fazer as pessoas sorrirem. Então, quem convive comigo sabe que eu gosto muito de deixar o ambiente mais alegre, de ajudar as pessoas. Então, dificilmente você vai assim, olha, eu não consigo te ajudar agora, eu consigo pedir alguma coisa, né? E o que eu posso fazer para melhorar o que eu estou fazendo? Os tempos de hoje são realmente muito diferenciados ao profissional, ao perfil de profissional dia de hoje, com o nosso, né? Mas se você tiver que dar um conselho dos erros que você fez na faculdade ou na trajetória de sua carreira, não tomando por el lado negativo, não, sino tomando como, cara, se eu já atravessei essa rua, eu sei que há um buraco aqui, há outro buraco aqui, não vai por lá, vai aqui, né? Vai por este lado que não vai encontrar buracos, né? Que conselhos daria você às pessoas? Você sabe que aprender com os próprios erros é muito inteligente, né? E aprender com os erros dos outros é a sabedoria. Então, eu gosto sempre de estudar o que foi feito já daquilo que eu estou fazendo para ver onde teve alguma coisa para. Não que isso vai impedir eu fazer aquilo, mas eu verificar o que foi feito de errado que eu poderia corrigir. E não ter medo de errar, né? Eu acho que falar assim, olha, esse erro foi ruim? Foi, mas foi um erro que eu tomei, foi muito útil para mim. E você sabe que uma vez eu estava conversando com meu pai e meu irmão sobre exatamente decisões erradas, né? E meu pai, lá no alto da sua sabedoria, falou: não, você tem que ter experiência para tomar as decisões certas. E a gente perguntou: e como é que a gente ganha experiência para tomar a decisão certa? Ele falou: tomando decisão errada. Então, você fala assim: como que conselho eu posso dar? Acredite em você. Se você tem consciência que aquilo está certo, faça. Se der errado, não se arrependa, tire as lições aprendidas e vai em frente, né? Com toda certeza, né? Se a gente pegar o mundo hoje, assim, dessas inovações que a gente comentou que existem por aí, e verificar o número de erros que aconteceram antes delas serem criadas, é incrível, né? Então, assim, fazer a coisa correta, manter o respeito pelas pessoas e não ter medo de errar. Erivaldo, você tem um herói. Se você tivesse a oportunidade de falar, cara, essa pessoa é meu herói, essa pessoa é minha inspiração. Você tem essa pessoa? Eu conheci um senhor um tempo atrás, uma história bem legal, que ele tinha 18 anos e ele era faxineiro no Banco do Brasil. Eu conheci ele vários anos depois, e ele era vice-presidente no FMI. Então, assim, a maneira dele pensar, dele corrigir as coisas, dele tratar as pessoas, eu achava fantástico, né? Foi uma pessoa que me ajudou muito, somente em aconselhamento, quando você fala de mentoria, de como eu penso isso, tudo, né, nos momentos difíceis. Então, ele já faleceu, mas é uma pessoa assim que, olha, essa pessoa trabalhou para melhorar o mundo. Massa. Porque o dia de hoje a pessoa muito etiqueta, né, cara? Eu vejo isso, Erivaldo. Aí, pessoalmente, assim, você fala assim, não, tem que aparecer. Hoje eu vejo as pessoas muito preocupadas em tirar foto para pôr no Instagram, para pôr em algum lugar, né? Mas assim, eu estou preocupado mais em que eu posso ajudar. Se alguém quer tirar foto, pode tirar, fica à vontade. Mas assim, o que realmente vai fazer sentido para mim? Eu até brinco, né? E quando eu era pequeno, cara, que aparecia de foto de disco voador era um negócio impressionante. E câmera fotográfica, cara, era um negócio difícil. A gente não era todo mundo que tinha, era, cara. Hoje você não vê mais foto de disco voador. Provavelmente porque está todo mundo tirando foto de si mesmo, né? Então a gente não está vendo o que está acontecendo no mundo. É interessante essa perspectiva, não tinha pensado nisso, né? Então, você pega assim, como é que foi o show? Às vezes o cantor não via a música, mas você vê a foto da pessoa exatamente na hora da música. Assim, aquilo vai curtir o momento, olha. Você paga caro para ficar gravando cara e não curtindo realmente aí o momento, né? E para mim, nós somos analógicos, né? A gente está criando toda essa tecnologia digital, mas nós somos analógicos.
Nenhuma câmera consegue captar o que o olho da gente consegue ver, nenhuma impressão vai desenhar exatamente o que um Monet ou que um Van Gogh conseguiram pintar. Então, eu acho assim que a gente tem que utilizar todas as ferramentas disponíveis, desenvolvê-las, mas sempre acreditar no ser humano, que ali vai estar a coisa correta. Erivaldo, para finalizarmos aí, há algo que a gente não conversado e gostaria você de falar aqui nos últimos minutos já de nossa entrevista? Acho que a gente fala bastante coisa, né? Eu enchi a paciência do pessoal e bastante. Mas, assim, eu sempre falo, repito aqui, da questão de, quando você fala de profissão, tudo, primeira coisa, é entender você mesmo e respeitar as pessoas. Isso facilita muito, muito tudo, né? Porque É a você se base, entende, né? você vai saber o que você gosta, você vai... E se respeitar também, né? Então, não está num ambiente legal, deixa eu fazer outra coisa, né? Ter coragem para isso. Então, é importante a gente ter respeito com a gente e consigo mesmo, né? E com os outros. Você está num avião, né? Deixa eu falar de medo de avião, quando a aeromoça está citando quais são as coisas que você tem que fazer, quando a máscara sair, põe a primeira em você. Então se cuida, para depois você cuidar dos outros, porque você vai ter condições. Né? É o melhor exemplo, né? É. Com toda certeza, né? Erivaldo, suas últimas palavras despedidas, por favor. Agradeço também pela oportunidade, papo extremamente agradável, o tempo passou que a gente nem viu, né? Espero que quem está assistindo tenha gostado aí. E estou disponível, né? Pode achar meu nome lá no LinkedIn. Adoro bater Eu posso papo. colocar, Erivaldo, su LinkedIn aí para Pode. compartilhar? Pode, Tá, pode. cara. Eu vou compartilhar com todos vocês, galera. Eu estou realmente muito honrado, cara, de ter a oportunidade de trocarmos aí uma conversa muito interessante. Agradeço aí a minha amiga Olivia Braga, que juntou a gente para poder ter el dia de hoje esta conversação com alguém que eu acho que traz muito diferente o olhar da tecnologia de nosso lado humano, né? Cara, eu termino com suas falas suas mesmo, né, cara? Querer para querer-se, né? Querer-se a si mesmo para querer a outras pessoas. Primeiro enxergue-se você, agradeça todos os dias por estar vivo. Se não, também, que melhor, né, cara? Já descansa, já você já não tem que trabalhar e tudo isso, mas se hoje acordou, saiba que tem uma oportunidade para poder trocar ou fazer aquela coisa que ainda está no processo de terminar. Muito obrigado, Edivaldo. Tem só para finalizar, que tem uma frase você falou de acordar, né? Uma frase de um poema do Mauro Quintana que ele fala que todo dia que ele acorda pela manhã é como se abrisse um livro e virasse a próxima página que ele está pronto para escrever, né? Então, cada dia é um dia que a gente vai criar uma história nova, vai ser o melhor dia da vida da gente. Né? Cree sua própria história, né? Exatamente. Para bem e para mal com os errores, mas saiba encontrar esses errores e melhorar e dar sua melhor versão. Então, Erivaldo, fica comigo aí. Eu vou fechar aí, terminar a transmissão. Galera, muito bom dia para todo mundo. Tenha ótima semana. A gente se vê já na próxima aí com um novo episódio e colocando as mãos na massa com La Hamson aqui no Rotten Friends. Muito obrigado, Erivaldo. Tchau, tchau, galera. Ótimo final de semana aí. Fiquem com Deus.